Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração, quero ler em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, Mateus, no capítulo 4, é descrita a tentação de Jesus, dos versículos 1 até o versículo 11, nós vemos uma situação peculiar que acontece na vida de Jesus, né? E ele consegue vencer essa tentação. Ele foi tentado por Satanás, né? Que é adversário e tem um reino organizado. Ele era um anjo anteriormente, que se rebelou contra Deus, né? Que era a criação mais bela de Deus. Ele pisava sobre pedras afogueadas, né? Há quem diga que o nome dele era Lúcifer, né? Portador de luz, apesar de não ter esse termo na Bíblia. Mas a Bíblia, ele é tido como diabo, Satanás, né? Que significa adversário. E ele é o inimigo de Deus e inimigo também do povo dele, né? Então, quando Mateus escreve, né, essa passagem, era no início do ministério de Jesus. Interessante que a Bíblia diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? Depois que ele havia jejuado 40 dias e 40 noites, né? Há quem diga que esse jejum não foi totalmente, né, de água também, porque é praticamente impossível um ser humano ficar 40 dias sem beber água, né? Mas, independente disso, Jesus estava debilitado fisicamente, né? Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. A forma que ele se relacionava com o Espírito Santo, né, ele é o nosso padrão. Por isso que nós precisamos orar e jejuar, buscar a Deus, né, o cristão, para que ele consiga vencer e mais. Quando nós observamos essa passagem, a gente observa que além de estar cheio do Espírito Santo, Jesus, ele conhecia as Escrituras, né, a palavra de Deus, e ele vence com a palavra de Deus e, evidentemente, estando cheio do Espírito Santo. Então, isso é extremamente importante para que todo cristão observe nos momentos de tentação, de dificuldade, né? Que nós vamos conseguir vencer estando cheio do Espírito Santo e com a palavra de Deus no nosso coração. Quando a Bíblia diz que ele havia jejuado esses 40 dias e 40 noites, ele teve fome, né? E o tentador chegou e olha o que ele disse: se tu és o Filho de Deus, como se Jesus não fosse, né? Se você é, então prova. Então ele queria fazer com que Jesus desobedecesse a Deus e fosse infiel ao seu propósito. E Satanás ele faz isso, né? Ele tenta nos tirar da presença de Deus, ele tenta nos colocar dúvida a respeito da paternidade de Deus ao nosso respeito, né? Então ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus tinha o poder de fazer isso, mas Jesus não precisava fazer isso. Ele não veio ao mundo para satisfazer os seus próprios desejos, né? Mas fazer a vontade de Deus, e isso lhe custou a própria vida, né? Aí a primeira resposta de Jesus é essa. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é uma referência a Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3 ali, tem uma passagem que diz, né, que Jesus, que o próprio Deus, ele sustentou o povo de Israel naquele período e provou que nem só de pão aquelas pessoas sobreviveram, mas da palavra de Deus, né? E aqui é uma referência forte, poderosa, porque nós precisamos nos alimentar para sobreviver. Nós somos seres heterótrofos e como nós, por sermos seres heterótrofos, né, os seres humanos, os animais, eles precisam se alimentar. Eles não produzem o seu próprio alimento como as plantas, através da fotossíntese, né?
do calor da luz, elas produzem o seu próprio alimento, são seres autótrofos. Então nós precisamos nos alimentar, né? E no campo espiritual, a Bíblia diz que Jesus, ele é o pão da vida. E quando a gente observa a palavra de Deus, nós nos alimentamos espiritualmente, né? Alimentando da palavra de Deus. Então, observando as Escrituras, porque nós cuidamos, né, ter nelas a vida eterna, e ela testifica de Jesus. Então, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, essa palavra, né, da boca de Deus, a gente tem as Escrituras, né, que é a Bíblia Sagrada. E todo cristão precisa amá-la, precisa vivê-la, precisa obedecê-la, precisa saber, né, meditar dia e noite, decorar, aprender e praticar, que é o mais importante. A Bíblia diz que Jesus, ele foi levado pelo diabo nesse momento. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O templo tinha aproximadamente 70 metros, era em cima de uma montanha, né, de um monte que alguns dizem ter 300 metros de altura aproximadamente. Mas ele coloca Jesus lá em cima e pega o Salmo 91, né, no versículo 6, e diz assim, novamente: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele pega a palavra de Deus para distorcer, para fazer com que Cristo pecasse. E Satanás faz isso. Às vezes ele usa pessoas para citar a Bíblia, para justificar condutas imorais, condutas pecaminosas, né? Nós temos que ter a sabedoria para não sermos enganados e vivermos de acordo com a palavra de Deus, porque o inimigo, ele é expert em fazer isso, né? Fala, não tem nada não, isso aí todo mundo faz, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Quando Satanás coloca ele lá e pega o Salmo 91, olha a resposta de Jesus no versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então é importante que nós saibamos da resposta, né? E através da palavra de Deus, Jesus Cristo venceu Satanás, e ele responde aqui: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, novamente, Satanás leva ele para um monte alto e mostra os reinos, né, e a glória que o mundo pode oferecer. E a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século. Ele pode oferecer algumas coisas desse mundo para algumas pessoas, né? E ele diz assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha aí, se Jesus faz isso, era o próprio Deus adorando a Satanás, né? Isso é uma incoerência incrível, né? Então Jesus, ele responde assim no versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, né? Então olha a resposta de Jesus. Ele manda Satanás embora e diz que quem é digno de ser adorado é somente o Deus Todo-Poderoso, e só a Ele nós devemos adorar e só a Ele nós devemos servir, né? E Satanás, ele sempre busca a adoração, ele busca substituir o lugar de Deus, e infelizmente muitas pessoas têm o adorado fazendo a sua própria vontade, obedecendo os seus próprios desejos pecaminosos, está fazendo a vontade da carne, a vontade de Satanás, que o objetivo dele é cegar os incrédulos, né? É fazer com que a raça humana esteja distante de Deus, sempre distante de Deus. E na tentação de Jesus nós aprendemos que, sendo cheio do Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, nós vamos conseguir vencer as tentações, porque nós estamos lutando contra um exército de demônios, né, que não estão para brincar. E nós precisamos da ajuda de Deus para suportar essas tentações, esses ataques, e somente em Deus nós conseguimos força para vencer essas dificuldades. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e que você se alimente da palavra, seja cheio do Espírito Santo e consiga, suportar e vencer todas as tentações para a glória de Deus.